O envelope chegou. Um auto de infração. O prazo, como sempre, é curto. A multa, como sempre, é alta. E a primeira reação de muitos gestores é a mesma: ou pagar para se livrar do problema, ou entrar em pânico. Mas antes de tomar qualquer decisão, respire fundo. Porque a pressa e a burocracia do fisco podem ser, ironicamente, o seu melhor argumento de defesa. Muitas autuações fiscais, por mais intimidadoras que pareçam, carregam em sua origem erros fatais que podem anular ou reduzir drasticamente a cobrança. Nos próximos minutos, eu não vou apenas listar artigos de lei. Eu vou te entregar o exato método de 7 dias que usamos em nosso escritório para auditar a validade de uma autuação fiscal. É um checklist prático que transforma a complexidade jurídica em poder de negociação e clareza para sua tomada de decisão. Eu sou Lucas Lisboa Rodrigues, e meu objetivo hoje é que, ao final deste vídeo, você saiba exatamente por onde começar a sua defesa e como questionar a autoridade do fisco com base na própria lei. Para entender a defesa, primeiro precisamos entender que o agente fiscal não tem poder ilimitado. Ele é um funcionário público que deve seguir regras extremamente rígidas. Qualquer desvio dessas regras torna o ato dele, o auto de infração, ilegal e, portanto, nulo. Essa base de regras vem diretamente da nossa Constituição Federal. O artigo 5º, em seus incisos 54 e 55, garante a todos o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Traduzindo para o mundo dos negócios, nenhuma cobrança pode ser imposta a você sem que tenha a chance de se defender plenamente e de contestar cada ponto levantado. Além disso, o artigo 37º da Constituição impõe que toda a administração pública, incluindo o fisco, obedeça aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O que isso significa na prática? Significa que o fiscal não pode criar uma regra que não existe em lei, não pode te autuar por motivos pessoais, e o ato de autuação deve ser transparente e bem fundamentado. É o fim do "eu acho que está errado". Ele precisa provar, com base na lei, onde, como e por que sua empresa errou. Com essa base constitucional em mente, toda autuação fiscal se sustenta em 3 pilares fundamentais. Se um desses pilares for fraco, toda a estrutura da cobrança desmorona. São eles: a forma, a motivação e a prova. Vamos analisar cada um. O primeiro pilar é a forma. Pense no auto de infração como a nota fiscal de uma compra de alto valor. Se faltar o CNPJ do vendedor, a descrição exata do produto, o valor ou a data, você aceitaria pagar? Claro que não. Da mesma forma, o auto de infração tem um checklist obrigatório de requisitos. No âmbito federal, essa lista está no artigo 10 do Decreto número 70.235, de 1972. Ele exige, de forma clara e inequívoca, a identificação completa do autuado, o local e a data da lavratura, a descrição detalhada do fato que gerou a cobrança, os dispositivos de lei que foram infringidos, a penalidade aplicada e o cálculo exato da exigência. Além, claro, do prazo para você pagar ou se defender e a assinatura com identificação da autoridade que emitiu o ato. Um erro comum é a descrição do fato ser vaga ou genérica. Se o auto diz irregularidades na apuração do IRPJ, mas não especifica quais lançamentos, em quais meses e com base em quais documentos, a sua defesa fica impossível. Isso é o que chamamos de cerceamento de defesa, e é uma violação direta do artigo 145 do Código Tributário Nacional, que condiciona a validade da cobrança a uma notificação regular. Estratégia que, se encontrar uma falha formal, demonstre no papel como aquele erro específico te impediu de entender a acusação e preparar sua defesa. O Superior Tribunal de Justiça entende que não há nulidade sem prejuízo, então seu trabalho é conectar o erro formal ao prejuízo prático na sua defesa. O segundo pilar é a motivação. Imagine que um consultor te entrega uma fatura de R$100.000 com a única descrição: serviços prestados. Você pagaria? Jamais. Você exigiria um relatório detalhado, apontando as horas trabalhadas, as tarefas executadas e os resultados obtidos. A motivação do auto de infração é exatamente esse relatório. O artigo 50 da Lei nº 9.784, de 1999, é cristalino. Os atos administrativos devem ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos. Um auto que apenas cita artigos de lei, sem explicar o raciocínio, o nexo entre os fatos da sua empresa e a norma que ele alega ter sido violada, é um ato sem motivação. É o famoso copia e cola. Isso viola não só a lei, mas o princípio da transparência. E a consequência é grave. Conforme o artigo 53 da mesma lei, a própria administração tem o dever de anular seus atos ilegais. Estratégia: ao se deparar com uma motivação genérica, você deve requerer a nulidade do ato por ausência de fundamento. Em alguns casos, o juiz pode entender que o vício é sanável. Mesmo nesse cenário, você ganha, pois ao pedir a complementação da motivação, o prazo para sua defesa é reaberto, te dando mais tempo e mais informações para construir seus argumentos. O terceiro e talvez mais importante pilar é a prova. No direito brasileiro, a regra é clara: quem acusa, prova.
E no direito tributário, isso é ainda mais forte. O artigo 142 do Código Tributário Nacional estabelece que compete à autoridade fiscal constituir o crédito tributário. Isso significa que o fisco tem o ônus de provar, de forma cabal e inequívoca, que o fato gerador do tributo ocorreu e de quantificar o valor devido. Se sua empresa acusa um funcionário de desvio, você precisa de provas concretas, vídeos, extratos bancários, testemunhas. A palavra da diretoria, por si só, não basta. O fisco está na mesma posição. Ele não pode se basear em presunções vazias ou achismos. Se o fiscal arbitrar um valor, como previsto no artigo 148 do Código Tributário Nacional, ele precisa demonstrar qual foi o método, quais foram os critérios e por que esse método é válido para o seu negócio. Planilhas de Excel sem origem, glosas de despesas sem apresentação dos documentos que as suportam, ou a extrapolação de indícios para criar uma realidade fiscal desfavorável são afrontas diretas a esse dever de provar. Estratégia: ataque à prova. Exija as planilhas em formato editável, peça os documentos integrais que basearam a autuação, questione os métodos de arbitramento. Se a discussão for complexa, requeira uma perícia técnica. E lembre-se sempre do artigo 112 do Código Tributário Nacional. Em caso de dúvida sobre a aplicação de uma penalidade, a interpretação da lei deve ser a mais favorável ao contribuinte. Multas desproporcionais ou baseadas em interpretações extensivas da lei são ilegais e devem ser combatidas. Agora que entendemos os 3 pilares, como organizar a análise e a reação em um prazo tão curto? Com um método. Este é o checklist de 7 dias que vai guiar sua ação. A primeira ação é a mais crítica. Confirme a data exata em que você foi notificado e conte, com precisão, o prazo final para a impugnação. Errar essa data pode ser fatal. No mesmo dia, protocole um pedido de acesso integral aos autos do processo administrativo. Peça tudo: relatórios, mídias, planilhas e, se possível, os metadados dos arquivos. Se o sistema estiver fora do ar ou se houver qualquer dificuldade para acessar os documentos, registre tudo com fotos, e-mails ou prints de tela. Essa pode ser sua primeira prova de cerceamento de defesa. Com os documentos em mãos, dedique o segundo dia a auditar a forma do auto de infração, usando o artigo 10 do Decreto 70.235 como seu guia. Vá item por item. A sua empresa está identificada corretamente? O endereço está certo? A descrição do fato é clara ou genérica? Você consegue entender exatamente do que está sendo acusado? Os artigos de lei mencionados correspondem ao fato descrito? A autoridade que assinou o auto é competente para isso e está devidamente identificada? Anote cada falha, por menor que pareça. No terceiro dia, foque na narrativa. Leia a fundamentação do fiscal como se fosse um relatório de negócios. Ele explica o que, o quando, o como e o quanto. Ele conseguiu conectar os documentos que ele coletou com a conclusão que ele chegou? Ou o texto é padrão, genérico, parecendo que serve para qualquer empresa? Se a resposta for a segunda opção, você tem um forte argumento de nulidade por falta de motivação. Comece a estruturar um tópico específico na sua defesa sobre isso, citando o artigo 50 da Lei 9.784. Este é o dia de ser cético. Monte uma matriz de prova, para cada acusação feita pelo fiscal, qual documento ou arquivo ele apresentou para comprová-la. Se ele diz que sua empresa omitiu receitas, onde está a prova dessa omissão? É um extrato bancário? Uma nota fiscal não declarada? Se ele glosou despesas, ele analisou os contratos e comprovantes? Exige os arquivos-fonte. Se ele usou arbitramento, confronte o método dele com os critérios do artigo 148 do Código Tributário Nacional e demonstre por que ele é falho ou inadequado para a sua realidade. Agora vamos aos números. Recalcule, em uma planilha própria, a base de cálculo, a multa e os juros aplicados. Verifique se os índices de correção estão corretos. Em seguida, verifique a decadência e a prescrição. Para a decadência, a regra geral é: se houve algum pagamento, mesmo que parcial, o fisco tem 5 anos a contar do fato gerador para lançar a diferença, conforme o artigo 150, parágrafo 4º, do Código Tributário Nacional. Se não houve pagamento algum, o prazo de 5 anos começa no primeiro dia do ano seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido feito, nos termos do artigo 173, inciso 1. Para a prescrição, que é a perda do direito de cobrar, o prazo é de 5 anos a partir da constituição definitiva do crédito, como diz o artigo 174. Calcule essas datas. Muitos créditos tributários são extintos apenas pela passagem do tempo. Volte e revise todo o processo. A sua intimação foi feita no endereço correto? Você teve tempo hábil para acessar os autos antes do prazo começar a correr? Faltou algum documento essencial que você pediu e não foi fornecido? Se a resposta for sim para qualquer uma dessas perguntas, você tem um argumento de cerceamento de defesa. Documente o ocorrido e, se o prazo estiver acabando, protocole um pedido de suspensão do prazo, fundamentando o motivo. Mesmo que o pedido seja negado, você terá um registro valioso para usar em uma instância superior.
No último dia, é hora de redigir e protocolar a defesa. Organize sua impugnação em 3 blocos lógicos. Primeiro, as preliminares. Aqui você vai argumentar todas as nulidades de forma, de motivação e os cerceamentos de defesa. Segundo, o mérito. Aqui você vai atacar a prova, os cálculos e o próprio mérito da acusação fiscal, apresentando seus contra-argumentos e suas provas. Terceiro, os pedidos. Seja estratégico. Peça, em primeiro lugar, a nulidade total do auto de infração. Subsidiariamente, ou seja, caso o primeiro pedido não seja aceito, peça a anulação parcial, a redução da multa com base no artigo 112 do Código Tributário Nacional, e o recálculo completo da dívida. Anexe suas planilhas, seus documentos, e se for o caso, os quesitos para uma futura perícia. Como vimos, um auto de infração não é uma sentença final. É o início de um processo, e você tem o direito e o dever de questioná-lo. Lembre-se dos 3 pilares: sem forma válida, motivação adequada e prova suficiente, a cobrança não se sustenta. O checklist de 7 dias não é uma fórmula mágica, mas sim um método que organiza sua reação, aumenta suas chances de encontrar erros fatais e, consequentemente, de anular ou reduzir o crédito tributário. Entender esses pontos não é sobre se tornar um advogado, é sobre ser um gestor mais preparado, que protege o caixa da sua empresa de cobranças ilegais ou abusivas. É fundamental ressaltar que este conteúdo é puramente informativo e não substitui uma consulta jurídica individualizada. Cada caso possui suas particularidades, e a análise de um advogado especializado é indispensável para a aplicação dessas estratégias, em total conformidade com o Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil. Agora, eu gostaria de ouvir você. Deixe nos comentários suas dúvidas gerais sobre autos de infração ou sugestões de temas que você gostaria de ver aqui no canal. Nosso objetivo é construir um espaço para um debate educativo e responsável sobre o direito empresarial. Se esta abordagem estratégica e metódica para a defesa fiscal faz sentido para você e para o seu negócio, inscreva-se no canal e ative as notificações. Semanalmente, trazemos conteúdos aprofundados para descomplicar o direito e fortalecer a sua gestão. Eu sou Lucas Lisboa Rodrigues, da LLR Advocacia. Agradeço imensamente sua atenção. Se, ao aplicar este checklist, você identificar uma situação complexa que exige uma análise aprofundada, as informações de contato do nosso escritório estão disponíveis na descrição deste vídeo.